Estamos aqui com a dona Adalgisa Franco Oliveira, que para a Escola Estadual Conselheiro Afonso Pena, antigo grupo, antigamente se falava assim, tem uma importância muito grande, porque ela foi vice-diretora durante 2 décadas, além de ter sido professora da Escola Afonso Pena, e também estudou, fez o curso primário lá, não foi isso, dona Adalgisa? Isso mesmo. Eu fiz o curso primário todo no Grupo Escolar Afonso Pena, e depois trabalhei, depois de formada, trabalhei 31 anos lá no Afonso Pena. E como vice-diretora, 2 décadas. 2 décadas. Fui vice-diretora da Nenega, depois da Conceição Vasconcelos. Isso mesmo. Bom, como a senhora estudou lá, a senhora podia falar para nós um pouco desse período, foi nos anos 30, não é? A primeira professora, quem alfabetizou a senhora, as colegas, a diretora, pode falar um pouco sobre isso? Pode, sim. Eu entrei, afinal de contas, 31 e... Deve ter sido 38. 38, em 38, 1938. A minha professora, minha primeira professora foi a Geralda Queiroz, irmã da dona Maria Queiroz, que foi minha diretora também mais tarde. Foi quem alfabetizou a senhora? Quem me alfabetizou foi Geralda Queiroz. Nessa época, quem era diretora, a dona Maria Braga. Pois é, a dona Maria Braga é muito conhecida até pelo filho dela, que foi quem fez o primeiro gol lá no Mineirão, né? Só sabe disso? Ele fez o primeiro gol? Foi, o primeiro gol, jogava pelo Atlético. Ah, Buglé. Buglé. Foi mãe dele. Mãe dele. E como é que era a dona Maria Queiroz? Dona Maria Braga? Maria Braga. Maria Braga. Ela era muito dinâmica, muito inteligente, uma pessoa que sabia, naquela época não tinha supervisora, então ela sabia muito orientar os professores. A diretora, de certa forma, assumia todas essas funções, né? As funções de supervisora também, que ela orientava muito as professoras. Outras professoras só se lembra nessa época? Nenê Franco, que foi minha tia e foi professora, 3º e 4º ano, foi minha professora também. No 2º ano eu fui aluna de dona Cléia Fonteboa e também a mulher do prefeito Sobento, a dona Maria Guiomar, que foi minha professora também de 2º ano. 3º e 4º ano foi minha tia, a Nenê Franco. Quer dizer que a dona Maria Guiomar também foi professora da senhora? Foi, ela foi minha professora. Nessa época, tinha várias professoras. A Maria das Dores Duarte, que é a Maricas, que é viva até hoje, era vice-diretora nessa ocasião. Ora. Pois é, mas agora vamos lembrar um pouco aqui como é que era na época a disciplina, como é que os meninos eram corrigidos, era muito assim austero, como é que era? A disciplina era muito boa e elas eram assim enérgicas, os alunos eram muito assim, obedientes. Eu acho que a disciplina era boa, sim. Tinha aquele negócio de ajoelhar no milho, dona Adalgisa? Não, na minha época já não tinha. Eu não. Porque falava que tinha, né? Falava. Antes da época que eu entrei, tinha sim, de ajoelhar no milho e às vezes até de bater em aluno. Mas da minha época, quer dizer, a minha tia, a Nenê Franco, ela tinha como aluno o filho dela. Então ela batia no filho dela. Então a gente achava aquilo, a criança acha aquilo muito estranho. Tinha as palmadas, né? Porque eu fui criada, se papai era muito enérgico, mas nunca bateu na gente. Batia nos filhos, nos homens. Agora as filhas não. As mulheres não. Qualquer problema de disciplina ia parar na diretora? Ia lá para a diretora. Punha de castigo atrás da porta.
Então, esses castigos assim, sabe? Sim. Mas na minha época já não tinha mais. Eu me lembro que estudei no Afonso Pena, um castigo que eu recebi foi ficar atrás do quadro. Ficava atrás da porta, atrás do quadro, saía da sala, ia lá para dentro do gabinete, a gente dava exercício lá dentro, lá no gabinete. Mas assim, de bater, eu não me lembro. Não se lembra, não, né? Não me precisava, lembro. né? Não, eu acho que não. Os meninos escutavam muito os mais velhos, né? Mais velhos, eram, muito. Respeitavam muito os mais velhos, sabe? Não sei se é por medo, o que é, mas respeitavam muito. Pois é, a senhora então estudou lá aos 4 anos, depois foi estudar com as freiras, né? Com as freiras. Aí com as freiras, naquela época, tinha um curso de adaptação que a gente fazia e depois fazia um outro curso curso normal, agora eu me lembrei. Tinha um curso normal. A senhora se lembra como menina ainda, 6, 7, 8 anos, da construção do prédio, que hoje é o Prédio Amarelo? Lembro, sim. Lembro. Da construção, lembro. Mas quando as freiras vieram, o colégio já estava mais ou menos pronto. Aí por 1937, 38, não é? Foi. A escola era do lado, numa casa, né? Ali mais ou menos na esquina, perto do Zema. Tinha o internato das meninas, das internas, ali no Prédio Amarelo. E embaixo também funcionava, tinha uma casa antiga que eles passavam por baixo, que funcionava também a casa, foi até terminar o prédio. Tinha essa casa que servia, às vezes, de dormitório para as freiras, sabe? Pois é, aí a senhora formava muito nova, né, dona Adalgisa? Formava nova, eu formei com 19 anos. Normalista, né? Normalista. Que aí, quando teve essa reforma, foi o curso de formação. E a senhora logo se formou, voltou novamente para o Afonso Pena? Quando teve a reforma, era um curso eles falavam curso de acomodação, que os 2 cursos de adaptação, depois o curso eu completei mais 2 anos fazendo o 3º e 4º ano de acomodação. E depois eu fiz o curso de formação de professores. 3 anos. Quais eram as matérias que a senhora estudava? Estudava português, matemática, ciências, filosofia, sociologia. Estudava francês? Francês. Não tinha um latinzinho, não? Não, o latim começou a ter, depois parou, sabe? Isso a gente estudou na época que terminou, foi mais ou menos, eu estudava ainda na época da Segunda Guerra, quando terminou a Segunda Guerra. Pois é, a senhora se formou então com 19 anos, porque a senhora perdeu um ano, só me falou, né? Porque podia se formar até com 18 anos. E aí imediatamente começou a trabalhar no Afonso Pena. No Afonso Pena. Em abril do ano de 51, eu comecei a trabalhar. Quem que era a diretora na época? Era a dona Maria Braga. Ainda Maria Braga? Maria Braga. Ela foi minha diretora e depois eu comecei a trabalhar com ela. Ela estava aposentando. Aposentando, né? Depois que vieram as outras diretoras, dona Maria Queiroz, a Célio Franco, substituta, a Oswaldina Franco foi substituta também. Até chegar a Nenega. Até chegar a Nenega. Depois a dona Maria Queiroz também. Dona Maria Queiroz, que eu falei, dona Maria Braga, dona Maria Queiroz, Célio, Oswaldina. Possivelmente. E depois que foi a Nenega e a Conceição. Conceição, o período maior da senhora como vice-diretora foi das duas, né? Das duas. Foi das duas. Nenega e... Tem alguma coisa especial desse período, não? Por exemplo, da Nenega. Nenega era brava com os alunos. Mas nesse ponto, assim, de bater, não. Sempre. Ela era muito enérgica, ela trabalhava assim, sempre de manhã e eu à tarde. Sei. Mas sempre ela ia à tarde. De maneira que o colégio sempre tinha uma pessoa para responder por tudo, né? Por tudo. Abertura de turno, era da vice-diretora, era tudo muito... Cantava com os alunos, era tudo muito enfileirados. E era uma disciplina muito boa. Eu era enérgica com os alunos,
mas eles obedeciam. Quando mandava um menino para a senhora lá, como é que a senhora resolvia a parada? Quando mandava, eu dava dever, mais ou menos, porque eu fui professora de primeiro ano, fui professora também, então eu dava os deveres de acordo com o que a professora falava, sabe? Queria. Tinha muita evasão, dona Dalgisa? Entrava muito menino na primeira série e depois ia diminuindo? Ia diminuindo, Não tinha essa persistência assim não, né? Não tinha muita persistência não. Mas tinham classes grandes, geralmente era classe normal, era classe de 30 alunos. Mas tinha classes, às vezes, de 40 alunos, sabe? Já era considerado muita gente? Muita gente. E, às vezes desmembrava em duas, ficando 25 de cada aluno. Quando completava 50, dividia. Ficava duas classes. Professoras contemporâneas da senhora, quando a senhora entrou ali com 20 anos, só se lembra? Uma delas eu sei que a senhora me falou, Maria Idê. Maria Idê, Sara Rezende, foram várias. Dona Flora. Dona Flora Cerqueira. Eu tenho nomes aqui até delas. Dona Jane? Não, Jane foi do Oscar Prates. Foi de outra escola. Tem muitas que eu até... Bem, aí a senhora viu muitas, porque foram depois 2 décadas de vice-diretoria, né? Demais. Então, hoje eu não lembro. Bercholina Terezinha Rodrigues, Bercholina, irmã da Terezinha. Foram várias. Não. Na verdade, muitas, muitas, né? Eu não me lembro mais assim. Auristela Prados, Vitória Prados, Estelita Araújo, Vera Araújo. De cabeça assim a gente esquece. Aos poucos é que vai... Exatamente. A senhora teve um período que foi na época da ditadura. Foi. Teve alguma diferença, assim? Porque no período da ditadura, de 64, só já era vice-diretora. Foi até 80, né? Que só saiu em 81. 81. Só passou um período... Passei. Assim, enérgico, né? Enérgico, Foi nessa época, né, da ditadura. Tinha, assim, alguma orientação que vinha de fora para... Tinha muita, da Secretaria de Educação. Às vezes vinha até os testes, eu lembro, que às vezes vinha até os testes impressos, as provas impressas, para distribuir, para aplicar. Aliás, isso hoje já se faz, hoje, né? Já se tornou praxe, né? Rotina, né? Fazer hoje, esse exame, né? a Prova Brasil e outros. Examina o menino no primeiro ano, no 4º ano, né? Tinha esse exame oral. Né? Tinha um exame oral também? Tinha um exame oral, a gente fazia o teste. Por exemplo, para saber se está alfabetizado? Alfabetizado, isso mesmo. A gente fazia assim o teste, eu sempre ajudava a diretora, porque naquela época não tinha supervisora, não tinha... Então, eu ajudava a diretora a dar os testes de alfabetização, de 1º para 2º ano, para ver se a criança sabia ler. E assim, outra coisa que faz parte da escola, as festas, as reuniões, como é que era? Isso era muito assim a cargo da diretora. Mas tinha as datas, 1º de maio, Dia dos Pais. Comemorado o Dia dos Pais. 7 de setembro. 7 de setembro. Tinha muita marcha passeata, né? Fazia muita passeata. Tinha muita marcha com os alunos. E aquilo era uma festa? Era. Meninada gostava? Gostava. Tudo uniforme. Então, vamos agora passar para outro assunto também, interessa muito, porque a senhora, afinal, é irmã do famoso craque de futebol, Zé do Baiano. Zé do Baiano, sou irmã dele. Não é? Filha do Baiano, que não tem nada a ver com a Bahia. Não tem nada a ver com Baiano. Por que esse apelido, Baiano? Porque ele jogava futebol quando ele estudava, interno, naquela época ele estudava interno, e parece que é São João del Rei. É o pai da senhora? Meu pai. Que é o Antônio... O Antônio Franco. Antônio Franco. E ele jogava futebol no colégio, e esse apelido veio de futebol. Veio do futebol. Baiano. E ficou, ele não tem nada de baiano. Zé Baiano é meu irmão.
mais velho. A atividade do pai da senhora era laticínio, né? Laticínio. Como é que era o nome do laticínio? Você me perguntou É o agora. Soares Nogueira? Não, Soares Nogueira veio depois. Depois. Sumé, tinha Tinha um Sumé. Sumé e Roni, que até Produziam manteiga, tinha muito Sumé, não era? era Sumé e Roni. Tinha o Vasco também, do seu João Flávio, também tinha uma fábrica de manteiga. Naquela época, falava fábrica de manteiga, sabe? Fábrica de manteiga. Tinha 3 fábricas de manteiga aqui no município. Tinha do Baiano, A do Soares papai, Nogueira. Não. A do papai, Antônio de Oliveira Franco, e do seu João Flávio e Pedro Romero. 3 fábricas de manteiga que tinha. Depois que a Soares Nogueira veio para aqui e campou aqui, passaram as 3 fábricas, me parece que fecharam, acabaram, e ficou essa Soares Nogueira, porque aí passaram a tudo ser... Era muito rudimentar as fábricas, sabe? Era toda estocada à mão, então foi tudo... Foi tudo eletrificado, como se fala. Sei. Tá? As fábricas. Entendi. Mas essa manteiga era exportada para o Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, era assim. Até numa das E latas... era de muito boa qualidade, né? Ótima qualidade. Até numa das latas de manteiga, tinha meu retrato, um galho de flor na mão, sabe? Era. A senhora tem isso, não? Eu não tenho. Oh, Mas então era o tinha, retrato da senhora. Eu era criança, eu devia ter 5, 6 anos só. Quando papai... A tal Roni, que era antiga, acabou a Roni, ficou... Mas continuou o nome, Sumé Roni, as marcas de manteiga. Eu lembro, Sola, hoje já me contou isso, que ele ia para o Rio de Janeiro junto com os irmãos, levar a manteiga lá para vender lá. Para vender. Papai mandava... Tinha um senhor de Ibiá, Orozimbo, que ele chamava. Buscava manteiga, o caminhão de manteiga aqui e levava para o Rio de Janeiro para vender. A gente vendia no varejo, depois mamãe vendia muito assim no varejo, papai. Quer dizer, as outras fábricas não vendiam no varejo, é só atacado que vendia. Bem, deixa eu levar o assunto para o outro lado. A senhora conheceu a dona Maria Guiomar, esposa do prefeito Bento Ferreira. Bento Ferreira. Como é que era a dona Guiomar? Nessa época que ela foi minha professora, já era mais velha, já devia... Porque logo depois ela se aposentou. Sei. Era boa professora, o filho dela, o Vicente, foi meu colega, filho dela. Vicente Ferreira dos Santos. Walter era mais velho que eu. O Walter é o coronel ou o general? Coronel, é. Coronel, né? Coronel, ele não chegou a general. Ele, como se fala, aposentou, reformou como coronel. Coronel. A senhora se lembra bem do Bento? Conversou com ele? Eu lembro muito do senhor Bento, mas não lembro de ter assim, conversado com ele, não. Não, a senhora era menina, ele já era prefeito há um certo tempo, né? Ele ficou, naquela época, acho que foi nomeado, não sei. Nomeado no tempo do Getúlio, né? Do Getúlio, ficou 15 anos, ele ficou 15 anos aqui. Exatamente. Saiu em 45, 46, né? Eu acho que foi. Foi, exatamente. Nessa época. Morava perto ali onde hoje é a Praça da Igreja, Matriz, né? Ali mesmo. Perto ali do meu sogro, que era o Francisco Chico Tubias. Chico Tubias. O senhor Bento morou ali. Tinha também o senhor Otaviano Ordones, que só conheceu, a dona Eliseta. Eliseta e Madalena, filhas da dona Elisa de Sotaviano, dentista que ele era. A dona Madalena era professora, não é? Ela foi professora, Eliseta, não sei. Porque a minha mãe fala que foi aluna dela. Da dona Madalena. Ela foi professora aqui. Sotaviano morou aqui. Exatamente. Pois é, outra pessoa que a senhora conheceu também faz parte da nossa história, muito importante, é o Major Olímpio Franco, parente da senhora, né? Meu tio, é tio do meu pai. Irmão do meu avô José Alves Franco,
que era meu avô. Ele foi presidente da Câmara, como eu te falei, antes daqui. José Alves Franco. José Alves Franco. Foi, eu já vi isso lá E nos livros. Olímpio Franco, como você está falando, ele era um chefe político. Chefe político, do PSD. PSD. Não é? Naquela época tinha muito PSD e o DN. Depois acabou. Mas demorou a acabar, né? Demorou muito. E o chefe da UDN, quem era? Doutor Erival era os Ladeira, né? Hermenegildo Ladeira? Não sei da UDN. A senhora era PSD, né? Eu era PSD, não me interessava muito. Exatamente. Mas Mas, para te falar a verdade, é porque eu não me lembro mesmo. não se lembra. Não, né? não me lembro. O chefe da UDN, não sei. Oscar Prados, ele era assim da UDN, não sei se era ele. Ah, sim, creio que é esse mesmo, Oscar Prados. Depois o filho dele, que é o Tim Prados, virou prefeito, foi, né? Foi candidato a prefeito. Ele foi prefeito aqui, o Tim. Exatamente, o Oscar Prados ele foi eleito em 46, prefeito, junto com o doutor Erival. Ele renunciou, o doutor Erival assumiu. Foi isso, é. A senhora Doutor Erival foi duas vezes, me parece. Foi 2 vezes. Ele voltou depois em 62, 63. Doutor Erival, eu sei que ele foi. A Lourdes trabalhava muito. Era até politiqueira, dona Lourdes. Dona Lourdes era. Pois é, outra coisa também que na época tinha muito, não se comprava roupa feita, eram as alfaiatarias, as costureiras. A senhora se lembra de alguma... Porque a alfaiataria a gente sabe, tinha um Couto, o Zé Maria Araújo. Maria Araújo. E as costureiras? Costureiras tinha a Maria Garcia, Maria do Edes, casada com o irmão da Nenega. Maria do Edes, que eles falavam. Maria Garcia. Tinha a Dona Olívia Couto, que era muito boa costureira. Judite Couto, que também era ótima costureira, de muito nome. As meninas iam fazer roupa com elas, né? Com elas. Não tinha roupa pronta, não existia ainda comprar roupa. E a rapaziada ia para as alfaiatarias? Alfaiatarias. Só se lembra de algum alfaiate assim? Não? Lembro muito do Zé Maria Araújo. Eu me lembro porque quando ele mudou daqui, ele deu a tesoura dele para o meu pai. Foi. Aposentou-se, né? A tesoura que ele sempre usava, né? Como alfaiate. Eu lembro que ele deu de presente para o papai. Essa tesoura existe ainda, né? Não, essa tesoura, eu não sei. O que foi feito da tesoura, não me lembro. Pois é, eu sei que a senhora talvez não seja a pessoa mais indicada para falar do futebol do Zé do Baiano, mas como é que era? Ele era fanático com futebol? Ele era fanático. Então, ele era muito assim envolvido com futebol e ele quis... Naquela época, o futebol era um esporte que não era pago, nada, não tinha nada legalizado. Fazia porque gostava, né? No Colégio Arnaldo que ele estudou, ele jogava muito no futebol no Colégio Arnaldo. Agora, de futebol, eu não sei te informar. Não sabe, mas assim, dentro de casa, por exemplo, o pai da senhora às vezes ficava pegando o pé dele por causa disso, não? Ficava, porque não queria. Ele queria que ele estudasse. Ele não era chegado a estudar? Não. E até era assim, não é porque é meu irmão, mas era até um moço inteligente, um menino inteligente, mas ele gostava muito de esporte. Prova tanto que hoje a Maria Lúcia, filha dele, gosta muito de vôlei, ela joga muito. Então era muito ligado. Puxou do pai, né? Do pai. Foi puxado do pai. O Esparta, onde ele jogou aqui, o nosso time, né? Teve momentos assim muito importantes, né? Ele era muito esperto. Marcador de gol. Deve ser. Porque futebol eu não sei. As meninas não iam ver, não? Porque jogava era lá em cima, no Cargueiro, né? Onde tinha um campo de aviação. Eu ia lá de vez em quando. Eu acho que as meninas deviam de ir, né? Isso eu não sei. A senhora não ia muito? Eu não ia muito, não. De vez em quando só. As meninas brincavam de quê, afinal?
Quando a senhora era menina? Ah, a gente brincava muito de casinha, brincava de bonecas. Tá? Casinha, então, fazia comidinha. É. Tinha as fornalhinhas tudo arrumada. Não tinha esses monte de brinquedos Não. comprados hoje, como Não. hoje, né? Não, fazia curralzinho os meninos assim na terra, né? É. Não tinha esses brinquedos. Aí o que a senhora vai mandar de mensagem para os 100 anos do Afonso Pena? É tudo de bom, que elas continuem trabalhando, como sempre trabalharam as professoras, diretores. Desejo que continue sempre como foi sempre o Afonso Pena. Uma A escola. fachada do prédio não mudou muita coisa não, né, dona? Mudou um Dalgisa? pouco. As janelas, que eram arqueadas, elas são retas hoje. Ah, sim. As árvores As árvores, tinha umas árvores na frente. Né? foi plantada pelo Joãozinho, irmão da Hebe Franco, e pelo Ciro Franco, que o Ciro também, nós falamos em prefeitos, ele também foi prefeito. Também foi aqui. prefeito, em 1955. Foi, né? Eu sei. Até 58. Na época do Carolino, lembra do Carolino? Lembro sempre. Ele que trouxe o Carolino, né? Foi, né? Foi. Então tinha as duas árvores. Uma foi plantada pelo Ciro Franco, outra pelo Joãozinho Franco. Joãozinho é um médico? Joãozinho não, ele era engenheiro. Engenheiro. É. Entendi. Ele era irmão da Hebe? Irmão da Hebe, da Célia, da Hebe. Sei. Um prédio bonito, antigo, mas muito bonito, né? A senhora falou que se lembra da construção do prédio amarelo, que é o prédio amarelo, né? Um A prédio senhora era menina. Foi nessa época que o Bento Ferreira, prefeito, tirou o cemitério, que era Foi perto antes. onde era a igreja. Não, mas foi antes disso. O São Bento tirou o cemitério, que era ali perto da igreja, e passou. Foi antes disso. A senhora se lembra de alguma movimentação por ali, não? A senhora devia ser bem pequeninha, né? Era pequeno. Eu lembro da construção da igreja, dessa Só igreja. se lembra? Lembro. Eu era pequena, eu lembro de pouca coisa. Pouca coisa, Pouca né? coisa, Ela foi construída na década de 30, né? A igreja. 30, e demorou muito, né, a terminar. Ela deve ter demorado uns 10 anos. Foi. Até 1940 e tantos, ainda a torre não estava concluída ainda. Pois é, então nessa Então só se lembra da igrejinha aqui na praça. Eu lembro, vestia de anjo aqui na igrejinha. É mesmo? Naquela época tinha o mês de Maria, então de coroação. Bem em frente do grupo, né? Em frente do grupo, a igreja pequenininha. Então a gente vestia de anjo, eu, a Hebe, Mas não Marli era Praz. tão pequenininha assim, não era? Não era assim muito pequena. Porque eu já falei assim, igrejinha. Quem conheceu falou assim, não fala igrejinha não, que não era tão pequena assim não. Não é? Com os coqueiros na frente, a cruz na frente dela. Pois é, eu agradeço muito a senhora pela conversa com a dona Adalgisa Franco de Oliveira, que foi vice-diretora da Escola Estadual Afonso Pena por 20 anos, além de ter sido professora e aluno. É aluna do Afonso Pena. Muito obrigado. De nada.